Muito bem, mais uma livezinha, né? Essa live é a live 022. Live 22. Já são 22 lives esse ano e a gente segue firme e forte com esse projeto, né? Que é um projeto que precisa ser construído junto com vocês, tá bom? Então, eu sempre peço para vocês interagirem comigo durante a semana, principalmente pelo Story, né? Para que a gente possa construir os temas sempre juntos, ok? Então, o meu canal no Telegram é importante porque eu faço pesquisa lá dentro, né? Eu pesquiso para saber se é um tema relevante para vocês, se não é. E a participação de vocês é muito importante para que eu possa, na verdade, construir junto com vocês temas que sejam relevantes para vocês, que sejam temas que possa agregar dentro da prática de vocês e das dúvidas, né, das angústias, enfim, ok? E o tema de hoje, né, que eu vou falar um pouquinho sobre respiração, eu coloquei o título da live como uma pergunta, né? Respiramos todos do mesmo modo? Na verdade, isso é uma pergunta. A live de hoje pretende responder essa pergunta, mas mais do que isso, ela pretende, na verdade, responder ou pelo menos ajudar, né, vocês com as angústias de vocês em relação a esse tema. Então eu gostaria muito que vocês participassem, ok? Colocando comentários, né? Colocando pontos de vista, para que a gente possa ir construindo esse tema juntos, tá bom? Eu separei aqui algumas perguntas que eu pretendo responder durante a live. Então, por que falar sobre respiração? Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Por que a gente precisa falar sobre esse tema? E eu gostaria de começar por essa pergunta, né? Então, eu acho que falar sobre esse tema é muito importante, porque se vocês forem relembrar de tudo que a gente viveu e aprendeu dentro da imersão que aconteceu aí há 2 ou 3 semanas atrás, a gente viu que um dos objetivos centrais do Joe era ele construir uma metodologia em função de uma ideia, né? De uma ideia fundamental, uma ideia importante, que era a ideia dele de saúde. E essa ideia de saúde dele é uma ideia alicerçada, como a gente viu também lá na imersão, sobre essa questão de uma coordenação entre corpo, mente e espírito. Não foi isso? Pois bem, então eu volto de novo à pergunta para vocês. Por que é importante falar sobre respiração? Por que é importante a gente refletir sobre esse assunto? E por que é importante a gente ter uma prática, né, que possa, na verdade, ser uma prática conduzida por conceitos, né, que podem, na verdade, criar mais liberdade para a gente dentro do nosso trabalho. Então, falar sobre respiração é importante justamente porque essa questão, na verdade, é o elo, né, que vai justamente conectar todas essas instâncias, né? Na verdade, é como se fosse o cimentinho ali que vai colar tudo isso, né? Dentro de um ponto de vista de uma integração, né? Do ser humano com ele mesmo, né? Da sua dimensão física, da sua dimensão mental, da sua dimensão espiritual, tá certo? Então, a respiração é um elemento muito importante dentro disso, né? E o Joseph Pilates, ele fala muito sobre essa questão, ele aborda muito essa questão dentro do livro dele, ele traz muito o exemplo de outras culturas que voltavam a sua atenção para esse aspecto da dimensão humana, né? Sobre essa relação corpo-mente
e da importância da gente conduzir práticas onde esse elemento ele possa ser, na verdade, um elemento que ele possa ser, na verdade, conduzido dentro de um campo de reeducação. Eu vou usar essa palavra, ok? Eu acho que reeducar as pessoas, de um ponto de vista de uma respiração mais fisiológica, é algo importante e interessante, ok? Mas isso não significa dizer que existe um padrão respiratório correto, ou que existe, na verdade, uma verdade, talvez, sobre esse assunto. Isso, o Marcos Veiga está falando aqui sobre essa questão de que os princípios estão diretamente ligados à respiração, ok? Só que isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou abordar um pouco mais e principalmente aí eu vou pegar um pouco também das minhas referências, né, de estudo em relação a esse tema. Porque no fundo o Joseph, ele não deixa muita coisa para a gente, né, para a gente pensar sobre isso. E o fato é que a nossa prática, ela foi muito influenciada por uma vertente que veio aí da fisioterapia, né? Principalmente de pesquisas relacionadas com a questão, principalmente da estabilização segmentar, que acabaram influenciando a prática do Pilates de um ponto de vista, às vezes, muito rígido, ok? E eu vou falar um pouco sobre essas coisas também. Mas, então essa primeira pergunta, por que falar sobre respiração? Eu sempre esqueço de colocar o título da live fixado aqui, gente. Na verdade, acho que eu nem sei como fazer isso. Mas beleza, depois vocês vão me ensinar isso aí. Muito bem. Então acho que eu respondi o porquê, né? O porquê da gente falar sobre esse tema, tá bom? Agora, uma outra pergunta que eu acho que essa live ela pode também abordar é quais são as angústias dos professores de Pilates em relação ao tema? Quais são essas angústias, né? Durante a semana eu tentei colocar alguma coisa. Oi Carla, tudo bem? Eu tentei coletar algumas coisas, né? Algumas pessoas deixaram, na verdade, algumas coisas no meu story, e isso é muito importante, muito bacana. Mas vocês também poderiam me ajudar. De repente, comenta o tema e depois clique em cima para poder fixar. Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui então, rapidinho, vai. Não consegui, mas beleza. Depois eu tento. Muito bem. Então, dentro disso, eu gostaria que vocês me ajudassem. Quais são as angústias de vocês em relação a esse tema? Alguém poderia colocar alguma aí? Alguma coisa que, se você tem dúvida, que te angustia, que te deixa encafifado, alguma dificuldade, enfim. Não, tranquilo. Vamos ver aqui se vai. Publicou, mas... Ah, tá. Pera aí, vamos ver agora. Desculpa, não foi, gente. Mas beleza, depois eu tento de novo. Ó, momento certo de inspirar e expirar.
não saber exatamente em que momento do exercício pedir expiração ou expiração, se ensina ou não ensina a respiração no início, inspiração facilita as extensões, expirar com freno labial. Quanto mais conhecimento eu busco, mais fico perdida. Pois é, gente. Então vamos lá. Alex, boa noite. Estou amando suas lives, adorei a imersão, estou iniciando a introdução da jornada. Minha dúvida é sobre a respiração desde a primeira aula. Então, beleza. Então, eu acho que essa questão, né, foi até uma questão que eu coloquei aqui, né, que de eu tentar responder isso para vocês, né? Faz sentido começar uma prática querendo ensinar alguém a respirar? Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar sobre isso, né? Isso foi uma dúvida que eu percebi, talvez o imediatismo dos alunos em querer realizar os exercícios e não se atentam nesse princípio que é tão importante. Expiração facilita a ativação do core. Ó, a Patrícia está falando, ensinar a respiração para os idosos é muito complicado. Na verdade, ensinar a respiração é muito complicado. E eu vou esclarecer isso para vocês nessa live, ok? Então, eu acho que a gente já pelo menos fez algumas coisas já apareceram aqui, né? Primeira é essa ideia de que ensinar as pessoas a respirar. E eu sei que o Joseph, ele fala essa frase, né, gente? Ele fala isso, ele fala assim, primeiro, não lembro exatamente como é a frase dele, né? Mas tem uma frase que ele fala, primeiro ensine as pessoas corretamente a respirar, não é isso? Ele deixa isso colocado lá no livro dele. Só que pode ser que o Joseph também tenha se equivocado, gente. Por que não? Ele é um ser humano, ele não é um ser perfeito, né? Ele não tinha todas as respostas, né? E mesmo que ele fosse um gênio, né? As coisas também caminham ao longo do tempo e de repente as coisas mudam um pouquinho, né? Então, talvez seja um equívoco a gente pensar no conceito de que a gente deve ensinar as pessoas a respirar. Ok? Talvez seja um equívoco isso. Tem um livro que eu me baseio muito. E tudo que eu vou falar para vocês aqui está muito relacionado com os meus estudos que eu tenho em relação ao método GDS, né? E sobre esse livro aqui, eu já mostrei esse livro para vocês aqui nas minhas lives, né? É um livro do Philippe Campignon. É um livro sobre o método GDS, um livro que é muito interessante. Eu vou falar algumas coisas sobre esse livro aqui, né? Alguns apontamentos sobre esse livro. E eu acho que isso vai esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas pra gente, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês em relação a esse tema é o seguinte. Quando a gente pensa em ensinar alguém a respirar, normalmente esse pressuposto ele está associado com o pressuposto de que... Agora presta atenção em mim aqui, gente. Ó, para um pouquinho aí com os comentários e presta atenção um pouco no que eu vou falar. Esse pressuposto de ensinar alguém a respirar normalmente está atrelado com uma ideia de que existe um padrão correto respiratório, ok? Então, eu acho que são duas coisas que a gente precisa começar a distinguir. Um padrão correto respiratório e de uma respiração talvez mais fisiológica. Isso para mim são coisas distintas. Ok? Então, quando a gente tem uma ideia de um padrão correto respiratório,
tudo que não se enquadra aquele padrão, a gente coloca como algo equivocado, como algo errado, tá certo? Por outro lado, quando eu tenho uma ideia de uma respiração mais fisiológica, uma ideia que beneficia todos os outros sistemas que estão relacionados com a questão da respiração e uma ideia, na verdade, de um padrão fisiológico funcionando em um estado ótimo, né? Esse segundo conceito que eu falei para vocês não necessariamente quer enquadrar todo e qualquer sujeito dentro desse padrão. Tá dando para entender isso que eu estou falando? Então, a gente pode sim, às vezes, querer aproximar ou levar o nosso aluno a uma experiência dentro de um ponto de vista, né, de um trabalho com a respiração, que realmente pode, às vezes, levar a consciência dele para um lugar onde ele não respira, que pode levar a consciência dele de que ele pode sim respirar e ser reeducado a respirar, às vezes, de uma outra maneira, que não é a maneira com que ele está habituado. Dá para entender tudo isso? Mas tudo isso, não necessariamente eu posso levar a informação para o meu aluno de que a forma como ele respira, ela é errada, ela é equivocada. E eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais ao longo da minha explanação aqui dentro dessa live, tá bom? Mas para eu mostrar isso para vocês, eu preciso antes elaborar algumas ideias com vocês, para que isso fique mais claro, ok? Então, algumas ideias que estão nesse livro aqui, ó, do Philippe Campion, ó. Olha o título do livro, ó. Respirações. Ok? A respiração para uma vida saudável. É o título do livro dele. E esse título de respirações, na verdade, remete à ideia, principalmente, de que o ato respiratório ele está intrinsecamente e diretamente relacionado com a nossa organização na estática, ok? Com o nosso arranjo postural. Ele está intrinsecamente ligado a isso. Então, a dinâmica respiratória e a maneira como as alavancas da coluna elas estão organizadas, isso tem, na verdade, uma ligação direta e efetiva. Principalmente porque o ator principal da respiração, que é, na verdade, o diafragma, né? Ele vai ser muito influenciado. Tá tudo bem com o som aí? Vou continuar. Ele vai ser muito influenciado, principalmente, pela tensão que as cadeias musculares vão, na verdade, proporcionar justamente para esse arranjo postural. Ok? Tá certo? Então, dentro disso, eu quero falar para vocês algumas ideias que eu escrevi aqui, um pequeno resumo que está relacionado com as ideias desse livro, tá bom? Então, uma primeira ideia é essa aqui, ó. Cada indivíduo apresenta um determinado arranjo postural que é o resultado da interação de diferentes fatores físicos, genéticos, comportamentais. Comportamentais significa, na verdade, a forma como a pessoa lida com o mundo, com as situações, né? Como ela responde emocionalmente para os acontecimentos. Aspectos emocionais, aspectos psíquicos, aspectos ambientais. Tá certo? Então, o nosso arranjo postural, ele na verdade é um fenômeno
multifatorial. E sendo um fenômeno multifatorial, o fenômeno da respiração ele também é um fenômeno multifatorial. O resultado da maneira como você respira é, na verdade, o resultado de uma série de sistemas que se relacionam. Físicos, mentais, emocionais, espirituais, genéticos, comportamentais, enfim, é uma série disso. Os problemas começam a acontecer quando a gente quer pegar um fenômeno que ele é sistêmico, pegar um fenômeno que ele está inserido dentro de um contexto, na verdade, de um pensamento sistêmico e de uma complexidade, e a gente quer resolver as coisas de uma vez por toda do ponto de vista de um pensamento linear. Puta, Alexandre, agora você complicou as coisas aí, cara. O que é isso? Quando a gente fala em uma coisa sistêmica, a gente, na verdade, está falando, eu quero que vocês tenham em mente a ideia de uma rede. Pensa numa rede, ok? Uma rede, na verdade, ela é a interação de múltiplos fatores, aonde a gente não consegue, aonde um fenômeno ele vai surgir, e esse fenômeno ele surge nunca a partir de uma relação de causa e efeito, mas ele surge, na verdade, a partir da inter-relação entre esses sistemas. Então, a ideia de rede, a ideia de sistema, é uma ideia onde a soma das partes, na verdade, o produto final, ele vai ser sempre muito maior do que a soma das partes. Isso quer dizer que a gente nunca consegue, às vezes, resolver um problema que ele é um problema global, sistêmico, né? Dentro de um pensamento que tem essas categorias, a gente nunca consegue resolver um problema dentro de uma relação de causa e efeito, dentro de um pensamento linear. Tá certo? Então, essa informação, ela é muito importante porque ela pode, já de cara, começar a tirar a angústia de vocês, de que vocês vão resolver o problema, às vezes, respiratório, de algum bloqueio ou de alguma questão do seu aluno, pegando, na verdade, uma relação simplesmente de causa e efeito, uma relação direta. Como se você fosse alongar um músculo e, de repente, alongando aquele músculo, você vai resolver o problema de um bloqueio respiratório do seu aluno. Porque talvez isso possa ser impossível. E aí, vocês entram naquela angústia de que, putz, a coisa não vai, eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver aquele problema. E você quer, de uma maneira imediata, numa primeira aula, ensinar ao seu aluno um outro padrão respiratório que talvez, naquele momento, ele não possa fazer. Por que ele não pode fazer? Porque respirar significa preencher espaços. E possivelmente o arranjo postural dele, o arranjo, na verdade, de como todos esses sistemas estão determinando aquele sujeito, aquela postura, não propicia um outro tipo de padrão. Tá dando para entender o que eu estou falando? E de repente você começar por um outro caminho, que envolve um caminho, na verdade, de você começar a pensar de uma maneira mais sistêmica, então começar a pensar em organizar um movimento, né? Começar a pensar em flexibilizar cadeias musculares que você percebe que tem mais excesso, né? Começar a pensar em despertar no seu aluno que às vezes um padrão postural dele pode estar sim relacionado com uma atitude psicológica dele, né? E às vezes você percebe isso na maneira como você lida com o seu aluno. Então, você percebe uma característica dele, e essa característica, muitas vezes,
ele leva para a vida dele, a maneira como ele lida com as coisas. Uma maneira comportamental de estar sempre em luta com as coisas. É aquele cara que está sempre lutando na vida dele. E essa luta às vezes pode ser real. Ok? É o cara que está ali de repente passando por uma dificuldade e ele tem que colocar o peito na frente de tudo para conseguir vencer aquilo. Olha só o aspecto comportamental envolvido. E a partir disso, como ele está com o peitão lá na frente querendo resolver tudo, pode ser que a respiração dele esteja mais aqui, na frente. Só que para aquele momento é uma respiração funcional. É uma respiração que faz sentido para ele. E aí você vai lá com a sua ideia ideal de respiração e você vai falar para ele assim, olha, não, você precisa respirar na base das costelas e a sua respiração precisa ser uma respiração tridimensional. Mas, cara, qual é o contexto de vida desse cara? Será que nesse momento ele está apto a realizar esse tipo de respiração? E eu não estou dizendo para vocês que essa ideia de uma respiração na base das costelas, tridimensional e etc., é uma ideia ruim, porque eu não acho que seja. Entende? O que eu estou querendo despertar vocês é justamente para o ponto de uma reflexão de que, caramba, mas será que é o momento para essa pessoa? Será que é o momento para essa pessoa? É disso que eu estou falando. Ok? Muito bem. Uma outra ideia que esse livro traz é a ideia de que, na verdade, o método GDS, que é o método, né, em que o livro fala, ok? Ele é um método que considera o homem em seus aspectos morfo-psico-comportamental, assim como Pilates. Assim como Pilates. E que, portanto, toda intervenção, seja ela no campo da fisioterapia ou do movimento, deve considerar todos esses aspectos. Ok? Que foi a ideia que eu acabei de falar para vocês aqui. Ok? Tá bom? Muito bem. Uma outra ideia que esse livro traz para a gente, muito importante, para a gente poder refletir sobre essa questão da respiração. O nosso sistema muscular, ele é o revelador dessa interação morfo-psico-comportamental. E se organiza em cadeias musculares. As cadeias musculares são grupos de músculos que possuem uma interação por fáscias aponeuroses em comum. Essas cadeias musculares, elas mobilizam cadeias articulares e moldam os nossos gestos de uma maneira muito particular. Então, a ideia de que essa interação morfo-psico-comportamental, ela produz, na verdade, um resultado corporal que pode ser expresso por uma linguagem muscular, e que essa linguagem, muitas vezes, dependendo desse arranjo, ela pode ter mais liberdade, e quanto mais liberdade ela tem, mais liberdade respiratória, possibilidades de liberdade respiratória a gente vai ter. E quanto mais fixado, muitas vezes, em um padrão, ou aprisionado em uma cadeia muscular específica ou em algumas cadeias, possivelmente mais engessado aquele corpo vai ficar e possivelmente menos liberdade de movimento e de respiração aquele corpo vai ter. Ok? Então, essas ideias, na verdade, trazem para a gente a ideia principal de que muitas vezes, mais importante do que pensar em ensinar alguém a respirar, a gente precisa pensar em levar liberdade de respiração para as pessoas.
E isso são coisas completamente diferentes. Eu vou colocar o nome do livro e a referência lá no Telegram, tá bom? Isso mesmo. É esse livro aí que a Res Leal colocou, tá bom? Eu vou colocar o nome do livro lá no meu Telegram, tá? Vou colocar o nome do livro, a foto, a referência. Se vocês não estiverem no meu Telegram, é muito fácil. Você entra pelo link na minha bio e aí você tem um botão lá que você aperta e você já cai no Telegram, tá? Isso, esse livro mesmo. Tá bom? Então, quando a gente tem essa ideia em mente, quando a gente quebra esse paradigma de que eu não preciso talvez ensinar alguém a respirar, mas eu posso levar mais liberdade para aquele corpo, para que a respiração ela vai se encontrando dentro daqueles espaços de uma forma mais natural e mais de acordo com as características daquele sujeito. Olha só que deslocamento. É muito grande o deslocamento que eu estou fazendo, gente. É muito grande. E o campo de possibilidades e de liberdade para a aula de vocês também é muito grande. Muito grande. Tá certo? Então, em vez de eu começar querendo ensinar alguém a respirar, eu posso começar percebendo aquele sujeito, percebendo aquele corpo que está na minha frente e percebendo aonde aquele corpo não respira. Aonde aquele corpo não respira? E qual é a cadeia muscular que de repente está mais em excesso ali e que está de repente bloqueando o movimento da caixa torácica do meu aluno, né? Que pode estar às vezes bloqueando uma liberdade do diafragma de poder trabalhar bem, tá certo? E quando você olha esse cara, o seu aluno, na estática, e quando você olha dele, lembra nas lives passadas que eu trouxe aquela figura do livro do Joe? Vocês lembram disso? Do Your Health? Lembra que ele observava os alunos do ponto de vista do plano sagital? Isso é observar a relação entre as cadeias musculares. Isso é observar a relação entre os centros de massa do corpo. Mas aí vocês podem falar assim para mim, Alexandre, mas se você está falando que não existe uma respiração ideal, também não existe uma postura ideal. É verdade, não existe uma postura ideal. Mas a gente pode sim ter uma referência fisiológica. Ter uma referência fisiológica, eu volto a dizer e bater nessa tecla, não significa querer enquadrar todo e qualquer sujeito dentro de um padrão. Não significa isso, ok? Significa você ter um referencial sim para guiar o seu trabalho e para propor experiências para aquele aluno, mas tenham sempre em mente que o trabalho de vocês tem que estar muito mais direcionado para vocês construírem um campo de liberdade para o seu aluno. E construir um campo de liberdade significa vocês trabalharem sempre pelo conceito de adaptabilidade, que é cada vez mais você produzir para o seu aluno, na verdade, uma liberdade de movimento capaz, fazer com que ele seja capaz, na verdade, de se adaptar às diferentes tarefas da vida dele. Então, quando ele quiser ficar mais fechadinho, ele pode ficar porque ele tem liberdade da cadeia posterior do corpo dele. Ele faz um bom enrolamento. Quando ele quer brigar com o gerente do banco, ou quando ele quer brigar do ponto de vista da vida dele, de construir alguma coisa, então ele tem essa possibilidade, né? Porque ele tem uma cadeia anterior estruturada e flexível para que ele possa colocar o peito lá na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso não implica de que de repente ele tenha o padrão postural dele, que pode ser mais assim, que pode ser mais assado, enfim. Mas a liberdade está presente. Quando ele entra
numa forma fixada, e essa forma fixada é uma forma em que ele não tem a possibilidade de mudar aquilo, então isso sim pode ser um problema. Tudo bem? Eu vou chegar nisso aí, Grazi, tá bom? Inspira em repouso e expira em movimento. Isso procede? O que eu já falei agora aqui pode responder essa pergunta para vocês, tá bom? Pode responder. Mas eu preciso de só mais algumas. Eu acho que eu já falei aqui as principais ideias do livro que podem guiar. Ligar ou desligar o sistema de luta e fuga através da respiração e movimentos. Olha que ideia interessante, né? Olha só que ideia interessante essa. É uma ideia muito interessante, né? E é interessante também a gente perceber que em determinados momentos da vida a gente está mesmo ligado em um desses sistemas arquetípicos, que é essa questão da luta ou da fuga. E que a gente precisa lidar bem com isso. E que um sujeito que só está em luta o tempo inteiro é um problema. O sujeito que só foge também é um problema. Mas a gente, na verdade, tem que estar apto a lidar com essas diferentes situações da nossa vida. E quanto mais controle a gente tem sobre o nosso sistema límbico, né? Quanto mais controle a gente tem sobre as nossas emoções, muito mais a gente, na verdade, vai estar apto a lidar com essas oscilações. E como o Pilates pode fazer isso? Por meio da respiração. Ensinando diretamente as pessoas a respirar? Na minha opinião, não. Ensinando, na verdade, introduzindo as pessoas em uma metodologia de exercitação que vai sim promover mais liberdade de movimento, que vai sim promover mais liberdade articular, que vai sim promover mais liberdade das cadeias musculares, para que a respiração aos poucos vai se encaixando dentro daquele corpo. E isso não significa em maneira nenhuma dizer para vocês que vocês não podem colocar exercícios de conscientização respiratória para os alunos de vocês. Vocês podem colocar e devem colocar, ok? Só não fiquem presos com essa ideia de que num primeiro momento vocês devem ensinar as pessoas a respirar. Porque se o seu aluno está preso em um padrão, pode ser que naquele primeiro momento seja muito angustiante para ele você já querer colocar uma respiração específica. Então trabalha mais com o movimento, muda um pouco o foco, tá bom? Ok? Eu vou seguir aqui porque a hora voa, gente. Ó, já tem quase 40 minutos de live e eu nem completei as perguntas aqui, tá? Então, uma pergunta importante que está relacionada um pouco com o que a Grazi falou, que é essa questão de que muita gente, né, dentro às vezes das escolas de Pilates, vocês acabaram aprendendo que vocês precisam ensinar as pessoas a se movimentar, inspirando parado, e depois, durante o movimento, a pessoa na expiração e naquele momento de força do exercício, ela vai expirar e aí ela vai se movimentar. Ok? Vocês aprenderam isso. Algumas escolas ensinam isso, né? Para os professores de Pilates. E a minha pergunta para vocês nesse sentido é justamente: será que isso é algo funcional para o aluno de vocês? Será que isso é algo que ajuda o aluno de vocês? Será que, na verdade, esse tipo de padrão de movimento
É algo que vai mais ajudar ou é algo que vai mais atrapalhar? Ok? E primeira coisa, da onde vem isso, gente? Da onde vem isso? Vocês têm ideia da onde vem esse tipo de ensinamento? A ideia que eu tenho da onde vem, na verdade, essa questão é principalmente aquela associação, né, que uma vertente da fisioterapia ligada, eu já falei sobre isso aqui com vocês, sobre toda essa história de powerhouse, né, e etc. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. Essa ideia de que estabilização segmentar está relacionada com você tirar movimento do corpo. Você, na verdade, promover um estado ali de mais rigidez para algum segmento corporal e que essa rigidez estaria também relacionada com a ativação do nosso centro de força e principalmente com a ativação do transverso do abdômen. E que, portanto, você fazer uma força no momento expiratório estaria diretamente ligado com uma ativação do transverso e que isso estaria ligado com uma estabilidade maior, principalmente pegando na coluna, e que isso possivelmente estaria ligado com um fator de segurança. Possivelmente vem daí essa ideia de que você precisa inspirar parado e depois expirar fazendo um movimento, ok? Pode ser que seja daí essa ideia. O problema é que o próprio criador dessa ideia, que foi o Paul Rhodes, na verdade, ele não é nem que ele é o criador disso. Ele, na verdade, as entrevistas dele, posteriormente, falam que ele foi muito mal interpretado. Primeiro, ele foi mal interpretado com essa ideia de que estabilidade segmentar tem a ver com rigidez. Ele vai dizer que, na verdade, não tem nada a ver com isso, e é muito pelo contrário. Que estabilidade, principalmente estabilidade da coluna, está relacionado principalmente com um jogo entre rigidez e mobilidade, né? Entre flexibilidade e estabilidade, entre flexibilidade e força. Tá certo? E que esse jogo, ele na verdade precisa estar sempre presente. Porque os nossos movimentos durante o nosso dia, os nossos movimentos no dia a dia, os nossos movimentos durante as nossas atividades esportivas, elas vão estar sempre, na verdade, trabalhando dentro desse jogo. Tá certo? E que um bom movimento está relacionado com a ideia de um bom controle motor. E que bom controle motor está relacionado com uma ideia, na verdade, de um sistema que ele está apto a fazer coisas de maneira diferente. Então, se você tem uma coisa só muito rígida, você não adapta esse sistema às atividades que ele precisa fazer. Ok? E o outro equívoco relacionado a essas ideias é esse equívoco de que a estabilidade da coluna ela é otimizada no momento expiratório. Isso também é um outro equívoco. Ok? Existem muitos estudos que já contestam esse tipo de afirmação. Que contestam esse papel essencial do transverso abdominal. O próprio Paul Rhodes já desfez essa ideia. Tem pesquisadores muito importantes como o Dr. Stuart McGill, por exemplo, que desenvolve estudos interessantes falando. Eu tenho até um deles aqui, ó. Puta que pariu. Calma aí, gente. Calma aí que houve um acidente. Ai, meu Deus, eu me empolguei. Fui pegar o negócio aqui e deixei cair. Calma. Calma que deu certo. Então tem um estudo aqui
Um não, tem muitos. Esse próprio estudo cita muitos outros estudos, falando, na verdade, que a estabilidade da coluna, ela encontra picos, principalmente no tempo inspiratório, e não expiratório. Ok? E esse estudo aqui, ó, do McGill, ok? E um pequeno resumo, na verdade, desse... Ai, gente, é muito papel, viu? Parece haver, ó, um pequeno resumo desse artigo, tá? Parece haver um consenso na comunidade científica de que quando o sistema ventilatório é submetido ao estresse, como no exercício, a estabilidade da coluna aumenta com o aumento do volume pulmonar e a cocontração dos músculos inspiratórios, com o pico de estabilidade ocorrendo perto do pico inspiratório. Isso pode ser explicado pelo mecanismo de aumento da pressão interna abdominal na fase inspiratória, associada à coativação de toda a cadeia de músculos inspiratórios, cujo ator principal é o diafragma. Então, quando o diafragma se contrai, ele empurra a massa visceral para baixo. Esta permanece contida graças à tonicidade do transverso abdominal. Olha só, quando a gente inspira e o diafragma desce, tá certo? Ele empurra a massa visceral para baixo, automaticamente entra um mecanismo via assoalho pélvico e transverso abdominal de uma coativação desses segmentos, principalmente para não deixar a pressão ficar muito excessiva na pequena bacia lá embaixo. Então o que acontece? Quando a gente inspira, o transverso ele se ativa de maneira excêntrica. Então o transverso do abdômen ele não é ativo só na expiração, ele se ativa também na inspiração, de maneira excêntrica. E aí ele controla, na verdade, o quê? Essa expansão excessiva da barriga para frente. Quando ele controla isso, ele projeta a pressão intraabdominal para cima, ele distribui essa pressão. E é justamente esse aumento de pressão interno que vai promover o quê? Uma maior estabilidade da coluna. Tá certo? Então essa ideia de que vocês precisam, no momento de força, expirar o ar, porque isso possivelmente poderia estar relacionado com ativação de powerhouse e maior estabilidade, é outra ideia equivocada. E o problema maior disso tudo, no fundo, é que vocês estão caindo no mesmo erro que foi o erro que eu comentei anteriormente. Que é o erro de você, na verdade, educar o seu aluno só com um padrão. Um único padrão. Quando no fundo, quando ele sair do seu estúdio e ele for praticar um esporte, ele não vai ficar pensando de que quando ele vai fazer a força ele precisa soltar o ar e de quando ele precisa... Ele não vai fazer isso. O cara vai jogar bola, o cara vai jogar um tênis, o cara vai fazer isso, o corpo dele vai responder de maneira natural. Então se você dentro da sua prática fica ensinando o seu aluno a fazer movimentos em um único padrão de movimento e padrão respiratório, você está colocando o seu aluno em risco. Porque você está educando o sistema dele a trabalhar de uma única forma. Quando na verdade ele precisa ser educado para trabalhar de muitas formas. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então essa ideia, gente, de que vocês têm que inspirar parado, expirar fazendo movimento, essa ideia de que existe um padrão, vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Vocês têm que tirar isso da aula de vocês. Ok?
Precisa tirar isso da aula de vocês. Porque isso não vai ajudar em hipótese nenhuma o aluno de vocês. A Juba está falando aqui, confunde, alunos ficam preocupados de estarem respirando errado e alguns ainda sentem tontura de tanto que forçam isso. É verdade, gente. É verdade isso. É a pura verdade isso. Mais confunde do que ajuda. Não ajuda em nada na prática de vocês. Deixa a coisa acontecer. Sabe quando eu começo a levar a atenção do aluno para a questão da respiração? Dentro dos princípios do Pilates, concentração, centralização, respiração, controle, precisão, fluidez, né? Dentro desses princípios, no começo do meu trabalho, eu dou muito mais ênfase para a questão principalmente da concentração, né? Da centralização. E a centralização não significa ficar falando para ele acionar abdômen, acionar abdômen, acionar abdômen. Não é isso, gente. Vocês não precisam desse mecanismo antecipatório. Você não precisa ficar fazendo isso para o seu aluno antes dele se movimentar. Porque isso também é outro erro, é um padrão. Esse padrão não precisa ser interiorizado. Porque isso, na verdade, o sistema de movimento do seu aluno tem condição, naturalmente, de controlar o quanto de contração ele precisa fazer para um determinado movimento. Um dos problemas de rigidez, de dor na coluna, é que o professor de Pilates foi o que o professor Marcos Vinícius falou numa live aqui, um especialista em dor. O professor de Pilates começou a querer propor para as pessoas de que ele precisa contrair o abdômen numa mesma intensidade para pegar um lápis no chão do que para pegar um peso de 30 quilos do chão. Olha que loucura isso. A gente não confia no próprio sistema de movimento e de controle motor que existe dentro do ser humano e a gente quer colocar um mecanismo consciente de que o aluno, para agachar e pegar um lápis, ele precisa contrair o abdômen a um nível como se ele fosse pegar um peso de 30 quilos no chão. Isso é completamente absurdo. Antifuncional. Isso não prepara ninguém para nada. Pelo contrário, isso pode causar rigidez, pode causar dor, pode causar mais problema do que solução. E para terminar essa live, gente, o que eu queria dizer é que eu vejo um problema ético quando o professor de Pilates ou qualquer outro profissional aponta para o aluno ou para qualquer pessoa e fala para ele que ele respira de maneira errada. Ok? E esse problema ético é um problema que está relacionado principalmente com essa ideia de que se eu respiro de acordo com as possibilidades que o meu arranjo postural determina, e se o meu arranjo postural ele é um arranjo que ele é determinado por aspectos multifatoriais que estão relacionados com a minha genética, com a minha condição emocional, com a minha condição comportamental, com a minha condição de vida, quando eu digo para o meu aluno que ele está respirando errado, o que eu estou dizendo para ele é que a condição existencial de vida dele naquele momento está errada, está equivocada. E isso é um problema ético. Porque a gente não tem o direito de falar isso para as pessoas. Então, a gente pode sim orientar o nosso aluno de que em um determinado momento, a forma como ele está se organizando para se movimentar e a forma como o corpo dele está organizado naquele momento pode sim não estar favorecendo uma respiração mais fisiológica. E que isso pode não estar beneficiando outros sistemas.
Essa é uma maneira de colocar diferente do que você dizer para ele que ele está respirando de maneira errada. Porque não existe um padrão certo e errado. O que existe é uma condição circunstancial daquele momento, para aquele corpo, para aquele sujeito, para aquela pessoa. E se você quiser mexer nisso, junto com o seu aluno, você vai ter que fazer um pacto com ele. E esse pacto é justamente professor e aluno entender, afinal de contas, o que está acontecendo com aquele sujeito, com aquela pessoa, com aquele corpo. E se o seu aluno quiser modificar isso, aí sim, olha só, se ele quiser, porque pode ser que ele não queira. E se ele não quiser, meu amigo, não vai ter técnica de respiração nenhuma que vai fazer ele mudar aquele padrão. Agora, se ele quiser mudar e ele estiver disposto e ele entrar numa relação bacana com você, a partir do método, você tem ferramentas para, junto com ele, criar uma condição para que ele, aluno, possa fazer isso. Não você, professor. Isso é muito diferente de você dizer para o seu aluno que ele está respirando de maneira errada. Ok? E eu acho que é muito mais libertador para você, professor. Por quê? Porque te tira também um pouco essa ideia de que você é responsável por tudo. De que você tem nas suas mãos todas as chaves para você mudar completamente o seu aluno da água para o vinho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu estou à disposição do que já falaram, né? A fisioterapeuta Alana, na expiração, não ganha maior mobilidade? Depende. Você ganha maior mobilidade em um determinado movimento, mas você pode ganhar maior mobilidade na inspiração em um outro movimento. Por exemplo, na extensão, a extensão, o tempo inspiratório, favorece o aluno ganhar maior mobilidade em extensão. Então, de que mobilidade você está falando? Se vou fazer um movimento em flexão de tronco, por exemplo, fica mais difícil fazer o enrolamento na inspiração. Verdade, fica mais difícil, né? Mas, de repente, para aquele aluno que é muito fechado, que tem uma tendência de se fechar demais, talvez seja uma experiência interessante você colocar ele para fazer um enrolamento na inspiração. Não sei se tão fisiológico, ok? Não sei se tão fisiológico, porque tem toda uma questão diafragmática e etc. Tá bom? Gente, só tem 30 segundos, ok? Eu quero encerrar um pouquinho antes. Quero agradecer muito vocês. Conversem mais comigo no meu story, tá bom? Dialoguem comigo. Façam stories, comentem. Eu vou colocar uma foto da live no meu feed. Comenta lá no feed. Vamos criar esse ambiente, ok? De um diálogo. Isso é muito importante.